E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, eu sou professor aqui de literatura do curso SEI e estou batendo um papo sobre Hora de Alimentar Serpentes, o livro obrigatório do primeiro aqui da UERJ. Para ficar legal, eu dividi esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, vou me ater numa parte teórica e na segunda parte vou falar mais dos contos do livro. Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, eu quero que você entenda o seguinte: o que são contos ou mini-contos? Esses mini-contos aqui são histórias bem rápidas, precisas, que precisam normalmente ter um enredo único, mínimo de personagens, e as ações, elas por serem mínimas, elas por serem mini-contos, ele já começa ali naquilo que seria o clímax para o desfecho. Por isso, às vezes, o conto só tem uma frase, só tem um período, e você tem aquela sensação de que, poxa, está faltando algo aqui. E esse estranhamento, ele é proposital. Eu acho que é bem interessante que a UERJ, dessa vez, ela escolheu uma autora viva, ela escolheu uma pessoa que tem uma produção ainda em atividade, e você tem que atentar que o mini-conto exige de você uma capacidade muito maior de sugestão do que propriamente uma coisa que está explícita, à mostra. Isso aí faz com que o leitor desenvolva a competência de entender as chamadas elipses narrativas. O que são as elipses narrativas? Aquilo que está omisso, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está ali subentendido. Você precisa fazer correlações. E aí, para ser um leitor competente do livro, eu sugiro a você estudar algumas matérias. Que matérias? Primeira coisa, todo conto é uma narração, pertence ao gênero narrativo. Só que o mini-conto, muitas vezes, ele sugere imagens que são pura poesia. Então, uma narrativa poética seria uma sugestão. Procura ler sobre narrativas poéticas, procure ler sobre a questão dos contos fantásticos, porque há, em alguns textos, algo que são assim, meio fantasioso, um tanto de realismo fantástico, e você também tem uma ponta ali que se aproxima muito do discurso que seria o discurso da fábula. E você sabe que a fábula, normalmente os animais são usados para quê? Para poder justamente transmitir lições, alguma lição de moral, algum ensinamento. Então seria interessante você saber ter esse apanhado, porque ela trabalha com vários animais. A raposa, o coelho, a formiga, a pulga, todos eles aparecem em contos e vão estar transmitindo alguns valores, algumas ideias. E seria interessante você ter essa noção para poder entender melhor. Então, primeira coisa, compreender essa questão de narrativa, entender os tipos de narrativas que estão por trás ali do conto, vão te ajudar bastante na leitura. Segunda coisa que é muito importante, você vai observar que ela todos os textos que ela fala de primeiro ato, segundo ato, e quando a gente fala de primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, nós estamos falando basicamente de um gênero chamado gênero dramático. E o gênero dramático, ele normalmente não aparece na UERJ, mas nada impede da UERJ fazer perguntas a você sobre essas características como rubricas, mimeses ou até mesmo caracterizações de personagens que vão estar desenvolvendo o drama, a ação. Então, fica essa dica para você também. Outra coisa muito importante que eu acho que predomina no livro, a questão da intertextualidade. Meu camarada, você vai ter que estudar intertextualidade, citações, alusões. Com certeza a UERJ vai te colocar a questão de alusão, de citações, de paródias e outros tipos de intertextualidade, de diálogos entre os textos, para poder justamente expressar qual é a intenção do autor, qual é a intenção de trazer aquele valor de volta ao texto. Então, fica ligado nisso, que a intertextualidade é muito forte. A própria Marina, no seu vídeo, ela alerta que ela utiliza quadros para poder desenvolver o conto. E aí nós temos alguns contos aqui que falam de Matisse, que vão falar de Edward Hopper, que são pintores que são assim, importantes dentro da história da pintura mundial. E ela utiliza esses textos como bagagem cultural dela para poder justamente construir a história. Então, intertextualidade cai. Ela traz muita questão também do diálogo entre textos, mas na questão de trazer a polifonia, falas de outros personagens, de outros autores, é aquilo que a gente chama de polifonia. Procura ficar atento porque ela explora muito isso em seus textos. Vale a pena lembrar também que ela fala muito de mitologia grega. Tem muitos textos falando da mitologia, alguns textos que remetem a passagens bíblicas e que ela faz uma ponte com a realidade, com o mundo, e pede aí para que você tenha essa sensibilidade de observar o que está sendo valorizado nesse propósito. Então, mitologia clássica,
Bíblia são dois textos que ela traz e que ela está sempre trazendo, ela está colocando várias referências aqui na aula. Agora, você também pode pensar na questão das figuras de linguagem. Ela usa e abusa das figuras de linguagem. Figuras de linguagem que predominam metáforas, direto, metonímias, paradoxos, antíteses, eufemismo e principalmente personificação. Ela usa muito a personificação. E aí você tem que tomar cuidado porque ela faz muito também a antropomorfização. Ela dá características humanas, ou seja, ela usa o animal com características humanas. Então isso é antropomorfização. Ela usa muito no conto dela. Então você também tem que reparar isso porque questões serão sugeridas como forma de reflexão. Então, há muita informação no texto, por isso a confusão que muitos alunos estão tendo. Eu dei um apanhado rápido para você aqui, para que você observe o que você tem que seguir, o caminho que você precisa observar, para que você possa entender melhor os textos. Agora, fica uma dica, hein, de língua portuguesa. Muita gente fala assim, não preciso estudar gramática para o EAS. Calma lá. Como são mini contos, veja bem, ela faz uso de muitas elipses. Elipse é uma figura de linguagem. A elipse consiste na omissão de palavra que é facilmente identificada no contexto. Então, a figura de linguagem elipse aparece sim, mas também você vai observar que muitas vezes quando ela faz comparações, ela vai justamente fazer elipse do verbo ou a elipse de um nome, justamente para poder dar uma melhor coesão, fluidez ao texto. Agora, de língua portuguesa, tem que perceber que ao fazer elipse, ela vai omitir muitas vezes conjunções. Então, perceba o uso das conjunções. Perceba o uso dos pronomes. Ela usa muita oração reduzida. E você tem que observar aí essa questão do uso da pontuação, porque às vezes a pontuação ela sugere muito, ela facilita a elipse. Outra coisa que eu sugiro você estudar, aspectos verbais. Ela trabalha muito com essa questão do aspecto verbal. Então vale a pena você dar uma estudada com isso aí. Seguindo esse roteiro, intertextualidade, figuras de linguagem, características narrativas, a intertextualidade com a questão da mitologia clássica, com a questão da Bíblia, trabalhar em cima das figuras de linguagem e você aí observar que os títulos, como que esses títulos são trabalhados com uma questão chamada verossimilhança, e aí a verossimilhança é um último fator que eu acho que é importante você observar, que ela trabalha como conto fantástico, muita coisa ali que mexe com a fábula, com a fantasia. Toma cuidado com essa coisa chamada verossimilhança. Eu acredito que a última dica desse vídeo, que deve estar lá presente na prova, é a questão da verossimilhança e inverossimilhança. Estuda isso, você tem tudo para se dar bem no texto e se dar bem na prova. Beleza?